gente, a paz do Senhor. Hoje nós vamos dar início ao último vídeo, né, da série de escatologia. Foi um prazer, uma alegria estar com vocês nessa jornada. Eu peço desculpa porque os últimos vídeos atrasaram um pouquinho, mas Deus sabe de todas as coisas. É uma luta mesmo, é com luta mesmo que a gente faz os vídeos, né? Às vezes bate aquele cansaço, aquela coisa assim. Mas graças a Deus porque eu tô aqui. Como eu falei, eu não sou nenhuma estudiosa profunda da escatologia. Eu sou alguém que o Senhor me despertou para a temática, me fez amar a temática e querer compartilhar aquilo que eu fui aprendendo ao longo desses tempos, né? E que eu espero que vocês também tenham entendido, mas que acima de tudo vocês procurem estudar por vocês mesmos, através da palavra, através de alguns outros recursos, e que o Espírito Santo se revele para cada um de vocês, assim como ele foi se revelando para mim ao longo desses estudos. E hoje a gente termina, né, falando sobre novo céu e nova terra, que é onde culmina tudo o que a gente falou, né? Aquilo que a gente mais almeja, aquilo que a gente mais espera. Mas antes de a gente entrar na temática de novo céu e nova terra, não que a gente não vai entrar nela, mas eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Eu quero saber se vocês conhecem esse símbolo aqui. Vocês conhecem esse símbolo? É um símbolo bem conhecido, né? É o símbolo do infinito, né? É um símbolo em que ele representa, né, algo que vai durar para sempre, né? Ele tem esse significado, representa algo que vai durar para sempre, a eternidade, por exemplo. Só que esse símbolo, ele, para nós humanos, por exemplo, ele é um símbolo falho, né? Por exemplo, esse anel eu comprei com mais 3 amigos. Se vocês perguntarem pelos anéis dos meus amigos, já sumiram. Não é que a amizade acabou, mas os anéis sumiram, por exemplo. E só sobrou o meu anel. A nossa amizade permaneceu, mas é um símbolo que pra gente, a gente pode falhar. A gente pode quebrar essa aliança, né? Ou essa representação de durar para sempre. Mas para Deus, jamais. Quando ele fala em eterno, quando ele fala em infinito, ele jamais quebra isso, né? Para Deus isso é algo que não pode ser desfeito nunca. Representa a sua existência, o que ele é e para onde ele quer nos levar. João 3,16 fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Deus ele vai nos preparando para ter essa vida eterna, para desejar essa eternidade, essa infinidade de vida. Romanos 6,23 fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então ele fala da eternidade o tempo todo. E Deus, ele lá em Isaías 57,15 fala que Deus ele habita na eternidade. Isaías 57,15 diz assim, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, aquele que habita na eternidade. A eternidade é a essência de Deus. Ele é eterno e ele nos prometeu a eternidade. E aí eu trouxe o símbolo do infinito, porque se vocês observarem o símbolo do infinito, ele deitado, ele é esse símbolo, né, que todo mundo conhece, que é o símbolo do infinito, mas ele de pé, ele é um 8. Glória a Deus, aleluia. Ele é um 8, né? E o que é o 8? Se a gente lembrar bem, a palavra fala que o mundo ele foi criado em 6 dias, né? Tudo que Deus ele criou, ele fez em 6 dias. E no 7º dia, ele descansou. A palavra traduzida descansou, mas na verdade isso significa que a terra ela foi santificada no 7º dia. Em Êxodo 20, 9 e 10, fala assim, 6 dias trabalharás e farás toda a obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que nele há. E já é no 11, né, que eu nem tinha sinalizado. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, o sábado, ele é um dia que ou o 7º dia, na verdade, né, ele é um dia que foi santificado
para Deus, né? Foi um dia de restauração da terra. Então você podia usufruir da terra durante 6 dias, mas no 7º ela tinha que ser santificada. E aí, se a gente for lembrar lá do que está escrito em 2 Pedro 3, 2 Pedro 3,8, fala o quê? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, eu não lembro se a gente já chegou a comentar isso aqui em algum momento, mas esses 6 dias que Deus deu ao homem, né, que representa esses 6.000 anos, e o 7º ano, o 7º 1000 ano, que no caso é o milênio que a gente fala, que é o período de descanso, a gente sabe bem como é que vai ser. E depois do 7º vem o 8º dia, que é o dia da eternidade. Não é um dia, não é um milênio, é muito mais do que isso, porque é toda a eternidade, né? E eu fico muito feliz com essa palavra, porque eu acho que ela se encaixa assim de maneira tão perfeita, sabe? Deus, ele é tão perfeito em tudo que ele faz, que o símbolo do 8 é um símbolo de infinito quando você deita ele. E é o símbolo da eternidade, né? Então a gente passou por 7, a gente viu ali milênio, viu o juízo final que a gente falou no último vídeo. E agora a gente vê o 8º dia, ou o dia da eternidade, o infinito. E aí a gente vai lá para Apocalipse 21. A gente vai começar a ler a partir do capítulo 9, do versículo 9, que fala sobre a nova Jerusalém, que é esse novo céu e essa nova terra. Né? Antes ele fala do novo céu e nova terra, mas eu vou começar do 9, né? E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, ou seja, perfeito. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o 7º crisólito, o 8º berilo, o 9º topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre, ou seja, infinitamente, eternamente. Né? E aqui é porque eu não li o 21, comecinho, mas ele fala, né? Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, só para lembrar, né, isso aqui é a eternidade, é a vida futura que nos está prometida. A Bíblia, ela não traz outras passagens que falam sobre isso, a gente vem falando bastante sobre o milênio, e nós comentamos isso. Mas a eternidade está aqui, revelada a João no último livro da Bíblia. E é isso que nós precisamos almejar, né? Essa vida eterna. É isso que a gente tem que desejar, porque a vida eterna é diferente do castigo eterno, que é o de estar longe de Deus, que é o da ira de Deus. A vida eterna é você poder viver eternamente com Deus, eternamente com Cristo. E aí algumas pessoas têm aquela ideia de que vai ser chato, vai ser só aquela coisa. Eu sinto muito por quem nunca experimentou a presença real de Jesus na sua vida. Eu digo a vocês, é a melhor experiência que a gente tem. É sentir o Espírito Santo em nós, é sentir a presença dele, é sentir a glória dele. É maravilhoso quando você sente a glória de Deus na sua vida. E quando você sente a glória de Deus na sua vida, você não deseja absolutamente mais nada. Você não quer nem sair daquele momento, sabe? Então eu imagino que a eternidade vai ser algo parecido com isso. Com esse sentimento que o Espírito Santo ele permite que a gente tenha, para a gente entender que a gente não é daqui, que a gente foi feito para viver essa eternidade com Deus. Então que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.